Hebreus 12, vamos ler só o versículo 1 e o 2. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Nós vamos ler de novo, destacando algumas palavras. Primeiro versículo ele fala: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado. Então, peso, pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando, vou trocar a palavra olhando por posicionando firmemente no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Vamos fechar os olhos? Louvamos o Teu nome, Senhor, por esta palavra. Fala conosco, aplica ao nosso coração. Ó Deus, alcança-nos nessa noite. Nós não viemos aqui, ó Deus, por vir, porque era uma agenda da igreja, mas nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. Então fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vem de encontro à nossa necessidade nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Querido, o tema dessa mensagem é livrando-se dos embaraços. Você já passou ou teve alguma experiência embaraçosa? Algum momento que você passou e foi embaraçoso, aquele negócio foi constrangedor, e você ficou até meio sem graça? Alguma vez aconteceu isso? Vamos imaginar uma cena, e que seja, imaginando você nessa cena, né? Você quer fazer uma refeição bem gostosa aí para o seu líder de célula, ou para o seu pastor, seja o pastor Fabiano, o pastor Valteci. Então você vai preparar uma alimentação, um jantar, um almoço bem gostoso. Mas na receita dessa carne maravilhosa que você vai fazer, o tempero para temperar e ficar muito bom, geralmente é o vinho ou a cerveja. E você vai no supermercado, o Rian está aqui, fica bom? Então, aí você vai no supermercado e vai lá na seção de bebidas e pega lá 2, 3 latinhas de cerveja para temperar a carne e vai para o caixa. E quando você chega no caixa, o pastor está chegando no supermercado. E você olha para o pastor, olha para a cerveja, o pastor olha para você, olha para a cerveja, e você fica todo embaraçado. E aí depois ele vai falar com o líder de célula que você convidou. Vai lá, faz uma visita àquele irmão, porque eu acho que o negócio está meio estranho lá na casa dele. Ele está meio estranho. Então é uma situação embaraçosa. Aconteceu comigo, não com cerveja, mas numa situação que era meio constrangedora. Isso tem muito tempo atrás até. Eu estava para trocar o carro, e aí surgiu uma oportunidade. Naquela época, o Alexandre, esposo da Fabíola, né, que é genro do pastor Valteci, e ele estava nesse negócio de venda de carro, né? E aí ele falou: pastor, apareceu um carro, vamos lá ver? Vamos. Aí a pessoa deu o endereço, nós fomos lá, né?
Aí foi aproximando do local, e quando chegou próximo, era um motel. Era o dono do motel que estava vendendo o carro. E o carro estava lá dentro. E aí a gente tinha que entrar lá dentro. Eu falei, Alexandre, nessa cilada eu não vou cair, não. Imagina, nós dois entrando aqui, se as pessoas verem a gente, o que eles vão pensar? E pior ainda, 2 homens. Falei, meu Deus do céu, eu estou fora. Não, manda aí trazer o carro, senão daqui mesmo eu já vou embora. Era uma situação muito embaraçosa. Então, eu falei, de jeito nenhum, tira o carro do lado de fora, senão daqui a gente volta, e foi isso que aconteceu. Ele teve que tirar o carro, e a gente viu o carro bem lá no meio da rua, bem distante até do local, para não ficar ruim na fita, né? no filme, na foto. Mas o que significa embaraçado? Aqui no dicionário que eu peguei é bloqueio, complicação, confusão, dificuldade, embargo, empecilho, encalhe, entrave, estorvo, impedimento, incômodo, nó, obstáculos, obstrução, hesitação, perturbação, dúvida, indecisão, perplexidade. Então, esse é o significado da palavra, e ele diz no texto, desembaraçando de todo peso e de todo pecado. E aí, 2 Timóteo também, ele vai dizer o seguinte, 2 Timóteo 2,4, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Então, quando Deus fala conosco e nos chama, somos resgatados, lavados pelo sangue de Jesus, nós vamos ter que passar agora a lutar contra isso, e tirar todo o peso e todo o pecado. E eu quero destacar essas palavras aqui, né, que ele colocou, para desembaraçar de todo o peso. E ele separou peso e pecado. Peso é uma coisa, pecado outra. Na verdade, eu vou destacar 4 pesos aqui, né, que eu falei, ou 3. Peso, pecado, não, 4. Peso, pecado, perseverança e posicionamento. Então, vamos lá, então. A diferença aí de peso e pecado. Ele fala desembaraçando, tirando todo o peso. Peso, na verdade, se você pensar em pecado, pecado pode ter o peso, mas nem todo peso é pecado. Tem coisas que a gente está fazendo, é um peso realmente, mas não é pecado. O peso pode ser assim um prelúdio, um passo já para o pecado, uma antessala para o pecado, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque senão a gente vai distanciando do Senhor, da palavra, e esse peso que é o impedimento, porque ele fala no texto aqui, ele vai falar de um corredor, de um homem que corre, de uma pessoa que corre numa maratona, ou numa corrida, numa Olimpíada. Imagina ele correr com peso. Todos os demais corredores estão livres. Aliás, os corredores, eles até rapam os pelos, ou depilam os pelos, para não dar peso e nem ser atrito com o vento, porque querem ficar sem peso nenhum. Então, imagina você, um corredor com um grande peso nas costas e correndo numa maratona. Aliás, se a gente pensar em corrida, nós temos 2 ou mais, né? Eu vou falar 2 modalidades. Aquele tiro rápido, 100 metros, que aí é uma velocidade no início e rapidamente chega ao final. Agora, quando se pensa em maratona, a competição já não é com o outro, a competição é conosco mesmo, né? Com a pessoa mesmo, porque é uma prova de mais resistência, e aí não tem que ter peso realmente. E se a gente pensar na nossa vida espiritual, é uma maratona, porque a nossa luta é contra carne e sangue, é contra nós mesmos, e muito desses pesos, se a gente não tirar, mais adiante ele vai virar pecado. E aí a gente vai ver qual é a diferença disso, de peso e de pecado. Então, todo pecado pode nos trazer e nos traz um peso, isso é fato, mas nem todo peso necessariamente é um pecado. Mas a gente tem que ter cuidado com isso. E quais são esses pesos que
que vai se acumulando no decorrer da nossa vida, a gente se converte e é aquele momento gostoso com Deus, primeiro amor, aquela ansiedade para estar na presença de Deus, e algumas coisas depois vai começando a tornar peso na nossa vida, as nossas atitudes, o nosso dia a dia, os entretenimentos, nada contra, mas quando isso começa a substituir o tempo com Deus, quando o tempo no celular é maior ou começa a substituir a minha devocional, isso já está tornando um peso. Quando um jogo de futebol é mais importante do que o culto da igreja, isso já está tornando um peso. Quando alguma coisa de entretenimento, seja um passeio, cinema, está começando a substituir o nosso tempo, roubando o nosso tempo com Deus, é um entrave, é um embaraço, é algo que começa a nos impedir, uma barreira para chegar até o Senhor. O peso é algo que nos impede que conheçamos, que caminhamos, né, e corramos com uma fluência necessária na vida espiritual. Começa esses pesos pequenos, parece que não é nada, não tem nada a ver, e quando pensa que não, isso está nos atrapalhando da nossa corrida espiritual rumo ao céu. Isso é peso e, às vezes, isso passa a ser depois até pecado. Às vezes o peso pode ser uma coisa que nós amamos muito e temos até dificuldade de discernir os limites de baterias, até onde que vai um relacionamento saudável com isso, ou passou a roubar o nosso tempo com Deus. Então, se torna um embaraço na nossa vida espiritual. Pode ser o trabalho, o excesso, o ativismo, certas amizades, o namoro, até mesmo a família, até mesmo o ministério. Se a gente não souber, isso passa a ser um peso e nos distancia do Senhor. O marido, a esposa, os filhos, os pais, tudo isso pode ser um peso se a gente não souber administrar. Tudo isso pode ser um peso que pode chegar a um ponto de não ser peso, mas passar a ser pecado. Então, é isso que ele está falando, olha, vamos desembaraçar desses peso e do pecado. O peso é essas coisas que para a gente pode aparecer que não tem nada a ver, mas é uma ingratidão no coração, uma dureza de coração. Estamos falando de oferta aqui para o templo, e às vezes há um peso de pensar nos entretenimentos, nas coisas boas, no conforto, e acaba nos impedindo de trazer uma oferta que pode abrir uma grande porta que Deus quer abrir para nós. Então, dureza do coração, apego às coisas materiais, apego ao dinheiro, ao ponto de ir além, né? De nem devolver o dízimo, que é uma obediência que deveria ser, e aí já passa a ser um pecado. Lucas 21, 34, ele vai falar assim: acautelai-vos de vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Esse dia que ele está falando, Jesus aqui nesse texto, ele está falando dos finais do tempo. Então, o dia que ele está voltando, nós estamos todo embaraçados com essas coisas, com as coisas deste mundo, com as preocupações, com as embriaguez, com as orgias deste mundo, e quando Jesus voltar, a palavra vai ser triste, porque não vai ser aquela palavra, vinde bendito vinde bendito do meu amor. Não vai ser essa palavra, mas vai ser outra, né? Então, os grandes pesos, eles nos embaraçam, e eles, às vezes, estão até no nosso campo emocional. Como eu comecei a falar, as mágoas, as decepções, frustrações, inseguranças, medos, tudo isso também é peso, e às vezes nós saímos até da igreja por causa de alguma frustração, com um e com o outro, com uma palavra, ou com um que não cumprimentou, e abandonamos a igreja, abandonamos o Senhor, e
o peso passa a ser um pecado na nossa vida. Recusamos aí a retratar, a conversar, a comunicar. E pior ainda, a Bíblia diz que quando isso não é tratado, isso vai tornando-se amargura no coração, vai tornando raiz de amargura. E aí o peso é bem maior, e se não houver um retratamento, um perdão, é pecado também. E as pessoas, ela tratam essa amargura do coração, até uma frase aqui que eu gostei, que ele coloca assim: quando a pessoa se trata de um coração amargo, quando se trata de um coração amargo, entenda isso: segurar as feridas do passado é como agarrar uma fralda suja, cheia de cocô. Aí você agarra aquilo ali, é aquela amargura, e você anda com aquilo para todos os lados. Em vez de soltar aquilo, em vez de liberar, e fica carregando aquilo, achando que se carregar aquilo, a outra pessoa a qual você acha que ofendeu vai ser atingida. E quem é atingido? Você próprio. E ficar ao lado de uma pessoa amargurada é difícil demais. Andar com a pessoa amargurada é difícil demais. Uma tradução de amargura que eu também gosto, ele fala que é cheiro de gambá. Dá um cheiro bem forte, assim, uma suspirada bem forte aí perto da pessoa que está do seu lado. Aí. Tem nada de cheiro de gambá, não, né? Essa é a tradução, cheiro de gambá. E olha, você pode passar distante, de carro, 80 por hora. Se tiver um gambá na pista, aquele cheiro entra para dentro do carro e parece que impregna na roupa. E é desse jeito também. Você fica ao lado de uma pessoa amargurada, com poucos minutos parece que está pegando em você. Aí você já está reclamando, aí você está murmurando, e aí isso já começa a ser um peso na sua vida. Isso parece que pega, e pega mesmo. E pega. Então, esses pesos que a gente tem que tomar cuidado. O que é peso na sua vida? O que está impedindo, está embaraçando, está te sendo empecilho para que você tenha uma vida espiritual mais íntima, mais profunda com Deus? O que está impedindo de você fazer o seu devocional? O que está impedindo de vocês fazerem um culto doméstico? O que está impedindo de você ler a Bíblia na programação anual que nós temos de leitura? E isso eu estou falando para mim também, porque todos os dias a gente tem que vigiar, porque essas coisas vão aparecendo e são esses pesos que geram esse empecilho. O que está impedindo de você ficar um tempo em oração com Deus lá na sua casa, no seu quarto, no fechar da porta? Tudo isso é peso e a gente tem que avaliar, porque senão o peso, como eu falei, é a antessala para o pecado, e a gente está com o coração frio, a gente está com o coração endurecido, e tudo que é no reino espiritual passa a ser pesado. Ir para a célula, hoje tem célula de novo, não aguento mais. Hoje tem reunião de novo de célula, não aguento mais. Chama você para ser um líder, olha, vamos multiplicar a célula, não, pelo amor de Deus. Então, esse peso vai nos distanciando, vai nos esfriando, e quando pensa que não, nós estamos bem distantes. Dentro da igreja, mas bem distante de Deus. Dentro da igreja, mais frio, morno. E a Bíblia diz que Deus está a ponto de nos vomitar, porque nós não somos quentes, somos frio ou morno, e esses pesos que vão fazendo isso, impedindo a nossa caminhada, a nossa corrida, a nossa maratona rumo ao céu. E a gente precisa identificar esses pesos. E nesta noite Deus está falando, tem peso, vamos tirar o peso? Bom, outra palavra aí com P é o pecado, outro embaraço é o pecado. E ele diz, portanto, também vós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que está batendo a porta sempre, marretando a nossa porta todos os dias. Então, nós temos que correr dele. Então, com relação ao pecado, nada é tão voraz para destruir a nossa vida espiritual do que o pecado. Nada. E
e essa luta é constante. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, é uma luta. Nós entramos numa batalha, todos os dias lutando contra a carne, lutando contra nós mesmos, lutando contra as investidas do inimigo, porque é voraz, é para destruir. Tem um sentido assim de devorar, de acabar com a nossa vida, de acabar com a nossa vida espiritual, nos consumir, de nos secar. Esse é o pecado. Eu não sei se você já teve uma experiência. Na verdade, a gente pode separar aqui um deslize, que não deixa de ser pecado, mas uma permanência no pecado. Isso é diferente. Então, você deslizar, você escorregar no meio do caminho, isso pode acontecer e vai acontecer, porque nós somos seres humanos, somos falhos, não somos perfeitos. Mas o mais importante é, na hora, reconhecer isso, voltar, pedir perdão e continuar a caminhada, a nossa maratona. Vocês lembram uma corrida que teve, eu não me lembro o ano, mas o brasileiro, acho que é Vanderlei o nome dele, né? Estava correndo e, de repente, alguém entrou na pista e agarrou e levou ele para fora. Ele perdeu, ele estava bem adiantado, ele ia ganhar aquela corrida. Vocês lembram disso? Então, alguém foi lá e agarrou, ele teve que voltar. Foi um momento, mas ele voltou e continuou a corrida. O pecado tem que ser um acidente, um deslize, um escorregão. E a gente volta de novo para a pista e continua a nossa maratona rumo ao céu, rumo à nossa caminhada na vida espiritual. Não podemos, se o pecado foi uma constância, se já é normal, aí, meu filho, aí na verdade, você já está muito distante, né? Nós estamos muito distantes de Deus, porque o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se Ele testifica, como é que eu vou viver quebrando os princípios da palavra? Por isso que Ele fala que nós temos que deixar esses embaraços, peso e pecado. Pecado, ele nos engana com propostas sedutoras. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Ser crente agora tem que ser crente. Ser crente agora tem que assumir. Nós estamos vivendo um mundo muito difícil. E o pecado ele é uma proposta sedutora. E ele gruda facilmente, igual chiclete. Você já andou e já pisou no chiclete que agarra no pé? É o pecado. A gente tem que limpar isso. Ou amarrar um imã na ponta do barbante e sair puxando assim pelo chão, pela rua. Como é que vai estar esse imã com pouco tempo que a gente puxar? Cheio de sujeira. É o pecado na nossa vida e ele é atraente, na verdade. Ele tem um paladar doce, mas é amargo no estômago. Na boca pode parecer doce, mas quando chega no estômago é amargo. Pode parecer prazeroso, mas quando acontece, é uma desgraça. Pode ser alguns minutos de prazer, mas depois é uma vida eterna de tormento. Pode parecer algo bonito, e parece, mas depois você sofre a vida, perdendo família, perdendo a sua vida espiritual. Promete prazeres, mas o que produz é tormento da nossa alma. O pecado produz isso. Promete liberdade, mas na verdade nos escraviza, nos acorrenta. O pecado, ele promete vida, mas ele acaba matando. Eu vi uma ilustração há um tempo, que a pessoa, o diabo, na verdade, ele é como se fosse a pessoa que pega o peru de Natal, ainda pequenininho, e vai dando alimento para ele. Vai dando alimento, ele vai crescendo, ele vai engordando, e vai falando, é bom esse negócio aqui. Mas quando chega o dia 25 de dezembro, o que acontece? O diabo passa a faca no pescoço e o peru é assado. É desse jeito que o diabo faz. Ele vai dando, e a gente vai engordando com aquilo, naqueles prazeres, mas no final ele passa a faca no pescoço. Isso é o pecado, e nós temos que nos desembaraçar dessas coisas. É impossível
agarrar-se, né, ao pecado ou praticar o pecado e continuar na corrida cristã, na nossa caminhada espiritual. É impossível. O pecado ele nos paralisa, mais do que aquele Vanderlei que foi agarrado ali ele voltou para a corrida, mas o pecado não deixa a gente voltar para a corrida. O pecado vai te jogar lá para trás, vai te tirar da caminhada cristã. E Provérbios ele fala sobre isso, ele fala que, Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas os que confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, quem esconde o pecado, ele vai ficar estagnado, ele vai ficar emperrado, amarrado, porque ele não prospera, ele não cresce, ele não expande, ele não progride, fica com a vida amarrada. Mas quem confessa e deixa, e abandona, e para de praticar o pecado, aí encontra a misericórdia do Senhor. Aí encontra a misericórdia do Senhor. E não há nada melhor nessa vida do que encontrar a misericórdia de Deus. Nada melhor. Ainda que você esteja mais embaraçado que você imagina, mais enrolado que você possa imaginar. Se hoje você falar, Senhor, eu necessito do perdão, do teu perdão, eu confesso o meu pecado, eu confesso esse peso que está sobre a minha vida e eu quero abandonar isso. Deus está falando assim, é hoje que eu vou tirar todo esse peso do pecado sobre a sua vida, porque Ele age com misericórdia. Então, essa sujeição ao pecado nos destrói, nos prende, mas a sujeição a Deus nos dá vida, e vida em abundância. E eu creio que ninguém que está aqui quer sair debaixo de um peso do pecado, mas quer sair debaixo da poderosa mão de Deus que alivia todo o peso do pecado na nossa vida. Então, desembaraçando de todo o peso, de todo o pecado, e esta noite nós vamos fazer isso, nós vamos orar e falar com o Senhor, e confessar, e tirar esse peso. A Bíblia diz que a liberdade é a capacidade para escolher não pecar. Você quer liberdade, é a capacidade de escolher, Senhor, eu quero viver em santidade na Tua presença. Eu quero me desembaraçar deste peso e deste pecado, e viver uma vida não de escravidão, mas livre para escolher não pecar. E o pecado é muito interessante, que a gente às vezes tem que fugir dele. Tem pecado que não dá para a gente enfrentar, tem situações que não dá para enfrentar, principalmente quando se diz na área sexual. E hoje há uma infinidade de formas para acessar isso e uma facilidade muito grande. Se a gente pega o celular, está ali, se a gente, qualquer lugar, hoje, antigamente tinha uma certa dificuldade, mas hoje tem uma liberdade muito grande e é muito assediado. Nós tivemos a clínica da família deste ano falando sobre isso. E o que mais apavorou é que tanto homens como mulheres também estão tendo acesso a isso, e isso tem sido uma porta do inferno para levar as pessoas a pecar. Então, essa situação de pecado na área sexual é correr, é fugir. Não tenta enfrentar, não tenta falar assim, não, eu sou forte o suficiente. Não é. Lembra de José do Egito? Era uma situação crítica, e era uma situação dali de fidelidade a Deus mesmo, de obediência à palavra. E quando teve aquela situação com a mulher de Potifar, o que ele fez? Correu, fugiu, não enfrentou, não começou a repreender, não começou a orar, não, ali ele correu, fugiu. Nessa área sexual, não tenta enfrentar, não tenta pensar que você é forte o suficiente, mas vai cair e vai parar no pecado, e esse pecado é um pecado que arrebenta com a vida da pessoa e com a família. Quantas famílias estão sendo destruídas nessa área? Hoje mesmo a gente estava na reunião de pastores, e um dos temores que a gente vê da família, isso está acontecendo, infelizmente, né? O caso de homossexualismo. Nós tivemos ontem numa casa de paz,
em que a pessoa teve 2 filhos no relacionamento anterior. E esses filhos, hoje um é um dos maiores traficantes, até preso, acho que daqui da região da Serra mesmo, e o outro é um homossexual. E é uma tristeza na alma daquele pai. E a gente está orando para Deus reverter. Deus pode? Pode. Deus pode. Mas certamente o pecado chegou e o pecado faz essa arruaça no meio da família, né? Acaba com a família. Então, hoje é dia da gente colocar diante de Deus e tirar todo esse peso, esse pecado, porque ele não afeta só a gente, mas ele afeta a nossa geração, a nossa casa e a nossa família. A gente pensa que não. Esse texto de Hebreus, ele começa assim, portanto, porque ele está continuando os versículos anteriores, que os versículos anteriores ele fala dos heróis da fé. Ele está falando, olha, esses homens, fala de cada um deles e fala como que eles tiveram fé para agradar a Deus e servir a Deus. Então, todas essas pessoas foram observadas, assim como nós. Se nós somos crentes, nós somos luz, e as pessoas estão olhando, porque a luz brilha, não tem como não olhar. Nós somos luz, nós somos sal. Então, não tem como as pessoas não nos observarem. E dentro da nossa casa, nós somos esses espelhos, essa luz mesmo. E se isso está acontecendo lá, vai afetar toda a geração. Tanto dos filhos como os netos vão ser afetados. E, então, o pecado ele escraviza, ele traz sofrimento para toda a família, mas a liberdade da Bíblia é essa promessa de uma vida abundante e eterna. Em Romanos 6, 22 e 23, ele diz, mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, eu creio que todos nós estamos nessa condição, libertos do pecado e servos de Deus, amém? Mas agora, libertos dos pecados e feitos servos de Deus, tende em vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando aceitamos a Jesus, automaticamente já acontece 3 coisas no mínimo. Nós somos justificados, nós somos feitos filhos de Deus e nós somos regenerados, nascemos de novo, uma nova criatura. Agora, daí para frente é um processo de santificação, porque ele diz, agora tendes o fruto para a santificação, por fim a vida eterna. Então, é uma busca constante, é uma vigilância constante, é uma oração sem cessar, é uma vida na presença de Deus, é uma corrida de maratona que é um percurso longo, não é um tiro só, mas nós vamos correr essa vida nessa corrida espiritual por um longo tempo, até Jesus voltar ou a gente morrer, a gente não pode parar de correr. A nossa vida agora é constante e para isso nós temos que tirar o peso que impede, que é um empecilho, a gente não consegue correr, por isso a gente tem que tirar o pecado, que também é um empecilho para a gente alcançar o alvo, o final da corrida. Agora, como que faz isso? O texto aqui de Hebreus, ele dá a receita também de como livrar desses embaraços, do peso e do pecado. Então, vamos lá para os próximos P's aí que tem. Primeiro, ele fala da perseverança. Então, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Então, vida cristã é perseverança todos os dias. Ler a palavra, perseverança. Orar, perseverança. Continuar orando toda semana, culto doméstico, em casa, nossas devocionais, perseverança. Nós não podemos parar. Esse é o segredo da gente estar sempre perseverante na presença do Senhor. É o segredo de uma caminhada com Deus, está na perseverança. E ele fala assim, olha, continuando, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente. É o outro posicionamento que a gente
tem que tomar. Olhando firmemente, não sei se você já teve a experiência de olhar o céu com uma luneta ou com um telescópio, alguma coisa desse tipo. Alguém já teve essa experiência? Eu já tive. Ela fica posicionada, você coloca numa posição até achar realmente o ponto que você quer ver, seja a lua ou seja alguma estrela, e fica posicionada ali. Ali você está focado. É esse posicionamento. Nós temos que estar posicionado com o nosso foco, como diz aqui, ó, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Porque se a gente tira os olhos de Deus, a gente vai estar olhando para as coisas deste mundo. Se a gente tira os olhos de Jesus, a gente vai estar olhando para o pecado. Se a gente tira os olhos de Jesus, nós somos fragilizados e tendenciosos a pecar, a adquirir os pesos que vai impedir a nossa caminhada. Aquele corredor, ou qualquer um dos corredores que estão ali na maratona, o foco deles é aquela fita, para eles chegar no final, e eles chegam desse jeito, com o peito na frente. Vocês já viram isso? Quando está chegando no final, eles chegam com o peito na frente, porque o foco é aquilo ali. O foco, ele não tira. Se ele for olhar por lado, as paradas para olhar por lado é para pegar uma água e voltar de novo, nem parar, né? Só pega e continua na corrida. Esse deve ser o nosso foco. Se a gente quer realmente uma corrida cristã, na vida cristã, e chegar ao alvo certo, nós temos que estar sempre focados em Jesus. Não tem como a gente tirar os olhos de Jesus. Se tirar, nós vamos se perder no meio da corrida. E até para outro lado, se a corrida, né, a estrada da maratona é essa, se a gente tira o foco, a gente começa a andar por outro lado. Perde até o rumo da maratona. Então, o nosso foco é Jesus, e isso tem que ter perseverança. Esses corredores também, eles não chegam nessa corrida e vão correr amanhã. Eles estão sempre preparando, sempre preparando. Sempre preparando. A nossa vida cristã sempre é um preparo. Escola bíblica dominical, na célula, lidere 1, lidere 2. A melhor coisa para a gente nos preparar e ficar firme, olhando para o alvo, é a gente se envolver com a obra do Senhor. Eu acho muito difícil uma pessoa vir para a igreja e não se envolver com algo da igreja, porque todos nós temos talentos. Todos nós, a Bíblia diz que nós somos um corpo, e cada parte é importante, ainda que seja um dedinho, ainda que seja uma unha, mas é importante. Você já tentou arrancar sua unha? Tudo é importante, você é importante no reino, e a melhor coisa para nos firmar, nos fazer olhar para o alvo, permanecer, ser perseverante, é estar envolvido com a obra do Senhor. Isso começa lá na célula. Desde quando eu me converti, comecei na célula, não sabia nem orar. A primeira vez que eu orei foi numa célula. E o irmão chegou para mim, nós dividimos, estávamos na casa, né? Ele dividiu lá o grupo de célula, de 2 em 2, cada um foi para um cômodo da casa para orar. E eu fui com uma pessoa, e quando nós chegamos lá, ele falou, pode orar, ora primeiro. Eu falei, não sei orar, não. Nunca orei. E só estavam nós dois. Ele falou, você não está conversando comigo aqui? Começa. E assim eu comecei. Talvez eu falei umas 3, 4 palavras ali e já veio o amém logo. Mas começou desse jeito. E depois só amanhã, o próximo, a reunião, é você que vai dar o estudo. E aí você tremia, e saía uns 10 minutos de estudo lá, mas saía. E aí foi aprimorando, porque o corredor ele já não chega correndo, ele tem que se preparar. Então, o preparo é fundamental, o envolver com a obra do Senhor é fundamental, isso é tirar peso, isso é crescendo, porque cada vez que você vai se aprofundando, Deus vai te aliviando, vai te dando visão, vai te dando os discernimentos, vai falando assim, olha, aquela situação lá atrás que ocorreu, que é um peso na sua vida, vamos tirar esse peso, porque você só está olhando para trás, no que aconteceu, das suas frustrações, dos seus... das suas decepções com as pessoas. Então vamos tirar, e Deus vai limpando. E isso vem quando você se posiciona, mira o foco e começa a fazer algo para Deus. Então, desde quando foi em 93 que eu me converti. Então é muito tempo, e todo esse tempo sempre trabalhando na obra do Senhor. E é isso que me faz sempre estar no foco.
na corrida. Talvez no meio da maratona e tem muita corrida pela frente. Eu não posso perder o meu foco, eu não posso perder o meu alvo, o meu objetivo, porque senão eu vou perder tudo. A gente vai perder tudo. Então, se a gente quer desembaraçar, perseverança, posicionamento, olhar para Jesus. Esse é o segredo de estar firme aí, fortalecendo a cada dia na presença do Senhor. Correr olhando para Jesus. Aquela paixão do primeiro amor, quando a gente se converte, é maravilhoso, é gostoso. Nós estamos com algumas pessoas novas convertidas na célula. É muito gostoso ver eles na célula, com sede, no discipulado, e eles fazendo aquelas lições, se preparando, chegando, memorizando os livros, memorizando os versículos da Bíblia. Eles chegam empolgados, nas células estão empolgados, isso é maravilhoso. Mas o que a gente mais fala com eles olha, não pode perder este amor. Essa paixão ela vai começar a esfriar em algum momento, mas o amor a Deus, a perseverança, não pode perder, porque esse é o nosso foco. Nós temos que chegar ao final. E é muito gostoso ver isso, essa perseverança, pelo menos nesse início, como eles estão, e eu creio que são ali futuros líderes de célula, porque eles já estão ministrando na célula. Já passaram aí pelo Lidere 1, agora já estão no Lidere 2, e aí vai seguir o fluxo e o trilho da igreja, e não vai demorar muito, nós já estamos orando por isso, e eles já sabem que eles serão os futuros líderes de célula, com essa célula multiplicando, e vai multiplicar ainda esse ano. Em nome de Jesus vai multiplicar esses anos. E eles estão nessa expectativa de fazer algo para o Senhor. Então, posicionamento, olhando firme para o autor e consumador da nossa fé, a forma da gente desembaraçar, tirar esse peso, o pecado. E nós precisamos estar olhando firmemente e buscando isso todos os dias. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você. Se há algum embaraço na sua vida, pode ser só um peso, nem chegou num pecado, mas você sabe que é algo que está impedindo a sua corrida espiritual, está impedindo você chegar ao final da corrida e pode piorar, tornando-se um pecado. Esse é o momento de você colocar diante de Deus. O Senhor Jesus conhece o nosso coração. E Ele fala assim, olha, da sinceridade eu agrado. E Ele está olhando para o seu coração agora. E é hora de você orar e colocar diante do Senhor. Quais são os pesos que tem que sair? Qual é o pecado que tem que ser confessado? E este é um momento muito oportuno para isso. O segredo é tomar uma posição. O segredo é a gente olhar agora para Jesus. Lembra de Isaías, logo no início do livro de Isaías, o rei Ezequias morre e aí ele tem uma experiência com Deus, ele tem um encontro com Deus, Deus aparece a ele. E a primeira coisa que ele falou, Senhor, estou morto, porque eu sou um pecador, não sou digno de estar na tua presença. Mas Deus ali purificou. Diz a Bíblia que pegou uma brasa do altar de fogo e tocou nele. E ele ficou purificado. Então é o momento de Deus tocar na sua vida. É o momento de você confessar isso, colocar diante do Senhor, se posicionar contra o pecado e começar algo novo, uma experiência nova, até mesmo chamado do Senhor para algum ministério, na célula, na igreja, aquilo que Deus tem para você. E eu quero orar contigo. Eu queria desafiar você a sair do seu lugar, vir aqui na frente como um ato de fé mesmo e falar, Senhor, eu quero tirar esse peso nesta noite. Eu quero confessar o meu pecado. Vamos louvar? Enquanto louvamos, você pode sair do seu lugar.
uma exposição, é uma disposição. Você não está expondo diante das pessoas, você está disponibilizando o seu coração diante de Deus, falando: Senhor, tem peso mesmo, mas nessa noite eu vou sair sem esse peso. E a própria Bíblia diz, o próprio Jesus dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vamos louvar. Enquanto louvamos, sai do seu lugar, eu quero orar com você. A ti, o teu amor me move, atrai-me, que ao teu lado está. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Glória a Deus. Eu também quero orar contigo. De repente não é o peso, não é o pecado, mas no meio da corrida que tem aquelas pessoas entregando água e você precisa de um renovo físico, você precisa de uma água, você precisa de ser hidratado espiritualmente, de uma graça nova, de uma unção nova. Também esse é o momento. Senhor, estou no meio da corrida, estou cansado, eu preciso revigorar as minhas forças, eu preciso dessa água. Pode vir aqui também, eu vou orar contigo. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver. Glória te damos, Senhor. O amor que tens por mim, te amo. Eu quero ser igual a ti. Aleluia. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Limpa o meu coração, abre os meus olhos pra que eu possa ver o amor que tens por mim. Glória te damos, Senhor. Nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite, Pai. Nós estamos nessa corrida e essa corrida nós temos um alvo. O nosso alvo é Cristo, Senhor. Nosso alvo é o céu. Nosso alvo, ó Deus, é a eternidade. E os pesos não podem ser um embaraço, Senhor. E muito menos queremos chegar ao nível do pecado, a despeito de sermos falhos, sermos pecadores, mas nós queremos ser esses santos lutando, correndo, Senhor, com o alvo, com o objetivo, ó Deus, de chegar ao nosso final, a linha, a reta final dessa corrida que é, ó Deus, o céu, que é a salvação em Cristo Jesus. E aqui estão esses corredores, aqui estão esses atletas do Senhor, aqui estão esses que estão correndo, Senhor. Mas de alguma forma, em algum momento, alguns pesos, meu Deus, têm sido empecilho, alguns pesos têm prejudicado essa corrida, ó Deus, da fé cristã. Alguns pesos têm, ó Deus, tirado, ó Deus, o vigor físico, emocional e espiritual. E nesta noite, neste momento, ó Deus, o Senhor está tirando esses pesos. Ó Deus, essa noite o Senhor está removendo esses pesos. Em nome do Senhor Jesus.
O Senhor está revigorando, o Senhor está dando aquela água que revigora, o Senhor está dando aquele Gatorade no meio da corrida que renova as forças, Senhor. Esteja renovando as forças, o vigor, a paixão, o amor, o prazer, ó Deus, o desejo de continuar correndo firme, perseverante essa corrida da fé, Pai. E ó Deus, alguns estão confessando aqui o pecado. E a Tua palavra, como lemos, aquele que confessa e abandona, alcançará misericórdia. Nós confessamos, Pai, o nosso pecado. O Senhor conhece o nosso coração, Senhor. Ó Deus, se há alguém, se há algum de nós, meu Deus, que está na prática constante, Senhor, não foi um deslize, mas está com a dificuldade, está tendo, ó Deus, está amarrado isso, está emperrado, está, ó Deus, atolado nisso. Espírito Santo de Deus, é o Senhor, ó Deus, que nos limpa, que nos lava e que nos regenera. Então, toma em Tuas mãos essa vida, ó Deus, que haja um perdão, ó Deus, e que eles possam mesmo recomeçar, ser livres, Pai, dessa corrente, quebrar, Senhor Deus, com o pecado, correr, fugir dele e correr em direção ao alvo que é o Senhor Jesus. Os nossos olhos estão no Senhor, Pai. Por isso eu os abençoo e declaro, Senhor, que eles estão renovados pelo Teu Espírito nesta noite. Os que estão também, ó Deus, aqui na igreja, que não estão aqui à frente, alcança, Senhor. Renova as forças, o vigor, renova o foco, o alvo, o objetivo, a alegria de Te servir, o chamado do Senhor. O Senhor tem um chamado para cada um. O Senhor deu talentos, e esses talentos não são para ser enterrados, mas para ser multiplicados na obra do Senhor. Então, Pai, abra os nossos olhos, tira todo o peso, todo o pecado, todo o embaraço e nos dê um coração posicionados no Senhor. A nossa luneta está mirando aos céus, está mirando ao Senhor, Pai, autor e consumador da nossa fé. Por isso nós abençoamos e declaramos esta vitória sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Levanta, toma posse da sua bênção, levanta leve, solto, liso, sem pecado, sem peso. Dá um abraço na pessoa aí do seu lado aí e profetiza isso, sem peso. Pastor Odson. Amém. Corramos com perseverança a corrida, a carreira que nos está proposta. Amém. Esse é o chamado de Deus para nós nesta noite. Desembaraçar dos pesos, dos pecados e caminhar firme com o Senhor. Eu estava aqui me lembrando, quando o pastor Fabiano foi falando de pesos, para nós crentes, das formas mais comuns de a gente acumular peso é a gente fazer as coisas por não saber dizer não. As pessoas nos pedem uma coisa, a gente não consegue dizer não e vai dizendo sim, e vai se atropelando e vai se pesando porque não sabe dizer não, às vezes em tantas situações, e acaba se tornando um grande peso. Mas Jesus está nos mandando aqui nesta palavra, como nós ouvimos, que a gente precisa desembaraçar dos pesos, todos os pesos, mesmo que não signifique pecado. Até mesmo quando a gente se oferece para trabalhar num ministério, numa obra, e aí a gente descobre que não é aquele lugar que eu devia estar, e aí a gente fica envergonhado, por alguma razão a gente quer permanecer, mas toda vez que vai desanimado, vai forçado. Peso. Nós precisamos ser livres para servir ao Senhor em qualquer lugar, com alegria, com prazer, com júbilo. Amém? Faz isso na nossa vida, Senhor, na minha vida, na vida dos meus irmãos, os que nos ouvem agora e ouvirão depois. Nós queremos ser livres, totalmente livres, para ter prazer de caminhar com o Senhor. Os nossos olhos postos no Senhor, Pai. Com os nossos olhos postos no Senhor, Pai, nós saberemos priorizar todas as nossas atividades,
todo o nosso jeito de viver, e nós aprenderemos a escolher aquilo que o Senhor tem para nós. Confirma a oração do teu servo, livrando-nos a todos nós de todo peso e pecado que está ao redor de nós. O texto não fala que estaríamos cometendo, mas estaríamos sendo assediados, fortemente assediados, Senhor Deus. Quem sabe muitos estão sendo fortemente assediados por pesos e por pecados, e o Senhor traz libertação nesta noite. No nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito esteja sobre você agora e sempre. Amém. Amanhã estamos